Olá pessoal, continuando os carimbos aqui, e eu achei mais uma caixa cheia de livros, tá? Uma série de livros de computação antiga, que vão ser interessantes, vou dar uma olhadinha aí, e alguns livros também, dos meus tempos de faculdade e outras coisas assim, que também podem ser do seu interesse. Vamos lá, vamos mergulhar nesse baú. Bom, vamos começar. Aqui a caixa é grande. Vamos lá. Bom, o primeiro livro aqui, um livro universitário típico, Ramo Van Duzer, que é Campos e Ondas, é o livro típico que a gente usava nos cursos de Introdução à Teoria Eletromagnética e Eletromagnetismo 1 e 2, tá? Então isso aqui na realidade está aí, comprado em 94, bem dentro da minha época de faculdade, tá? Então, fundamentos e tal, como um típico de equações dos campos elétricos e magnéticos estacionários, como todo típico livro universitário. Esse daqui, a tratativa é bem teórica, tá? Equações de Maxwell e tal. Basicamente, esse livro me deu os fundamentos que são aplicados hoje em dia no meu trabalho atual, que eu trabalho com radiofrequência atualmente, tá? Circuitos e outros parangolés, mas radiofrequência também, cavidades ressonantes, irradiação, trabalho com antenas, etc. Enfim, esse basicamente é o típico livro de faculdade aí, equações integrais e outros parangolés, justamente para você tentar demonstrar as equações, diagrama de Smith, muita coisa, muito que eu uso ainda hoje, tá? Então, enfim, aí, modelamentos de circuitos, de linhas de transmissão e etc. Enfim, livro bastante interessante, mas bastante denso. Vamos lá. Bom, estes 3 livros eu comprei na época da faculdade, tá? Mas eles são livros bastante interessantes, de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Geraldo Kinderman. Ele fez uma apresentação lá na universidade e ele estava vendendo esses livros, um sobre o choque elétrico, efeitos fisiológicos, que ele fez os estudos aí, 95 também, bem dentro da época da faculdade, olha, assinado pelo próprio autor, muito joia, comprei lá na época. Então esse livro aqui é muito interessante, de choque elétrico, ele mostra todos os desenvolvimentos que ele fez e os desenvolvimentos das reações fisiológicas do choque. Ele fazia muita pesquisa legal sobre isso. O outro, Descargas Atmosféricas, é um livro também muito interessante, comprei também naquela época, tá? 95, tá? É um livro muito bacana sobre como as descargas atmosféricas acontecem na realidade, tá? É um assunto relativamente denso, mas tem aí um livrão muito bacana sobre isso aqui. Esse é um livro também muito joia, uma leitura muito bacana, ele escrevia muito bem. E o terceiro livro aqui é um pouco mais denso, tá? Sobre aterramento elétrico. Esse aqui é um pouco mais ligado à norma. Eu comprei mais por curiosidade mesmo na época, tá? A gente fazia rádio na época em casa, tinha sempre problemas de aterramento, como toda casa aqui no Brasil tinha naquela época, nos anos 90. Aterramento, apesar da BNT mandar nas construções novas, né? As construções antigas não tinham nada. Então, não, confusão danada. Então, esse aqui, na realidade, é um pouco mais denso, porque tem uma série de cálculos e uma série de topologias aqui. Enfim, os 3 livros aqui do Geraldo Kinderman são muito interessantes. E essa é a coleção muito interessante sobre eletricidade básica, coleção completinha, volumes 1 a 5, tá? De eletricidade básica do Van Valkenburg, Nuclear Neville. Eu mostrei um outro vídeo há um tempo atrás, o de eletrônica básica, que eu tenho até encadernado, bonitinho e tal. E esses caras eram da Marinha Americana e eles editaram esses livros absolutamente fantásticos de introdução, tanto à eletrônica, no outro caso, quanto nesse caso aqui, eletricidade. Os livros estão novinhos, eu achava que eles tivessem sido perdidos, tá? Cada volume tem uma sequência de detalhes, né? O que é eletricidade, etc. no volume 1, como se medem as tensões. Aqui circuitos básicos de eletricidade, tá? E potência. Aí aqui você tem condutores, isolantes, cargas elétricas, etc. E aí aqui tem, circuitos elétricos de corrente alternada, que ele já fala sobre motores, fator de potência, essa coisa toda. Esse tipo de livro aqui é um tesouro, é uma coisa absolutamente incrível. Lamentavelmente eu não sei se eu vou conseguir levar tudo, mas isso aqui são coisas, os diagramas e os grafismos são absolutamente fascinantes, tá? E o volume 5, geradores e motores, onde você tem toda a tratativa aqui de armaduras e etc. E todas as características de motor de corrente alternada e corrente contínua. Realmente também um mega tesouro aqui para o principiante.
Bom, mais um livro famosíssimo aqui da década de 80 e 90. A editora Elector tinha esses livros de 301 circuitos, novinho também, comprado na livraria siciliana. Mas esse livro de 301 circuitos, essas circuitarias aqui eram muito bacanas, tá? Não tem uma data de quando ele foi comprado, mas ele tem circuito de absolutamente tudo, tá? Se a gente for vendo aqui, pré-amplificador para microfone, amplificador de medida BF, lareira eletrônica, espírito batedor, etc, 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 etc. É um livro absolutamente completo, com uma série de circuitos, tá? Tanto de audiofrequência, quanto de rádio, quanto utilidades mínimas do lar, etc, etc, tá? E aí você tem uma série de outras tratativas interessantes. E aqui o típico grafismo, o típico diagrama esquemático da revista Elector, né? Cada revista tinha o seu diagrama, né? A sua maneira de desenhar os circuitos de uma maneira bastante particular. Você batia o olho no diagrama e já sabia mais ou menos de que revista isso pertencia. Saber, Beabá, essa aqui é Elector. Todas elas tinham realmente um apanhado enorme de circuitaria, tá? Então realmente é muito interessante esse tipo de livro, e é um clássico dessa época. Faz uma explicação, alguns têm placa, outros não, mas enfim, muito interessante. 301 circuitos. Os próximos livros são livros que eu não reconheço. Talvez meu pai tenha comprado em sebos aqui do Rio, já quando eu já tinha saído de casa. Um deles, Fundamento de Radiotécnica, Shine Gold, tá? Então realmente um livro em português, naturalmente, mas eu não me recordo desse livro, Fundamentos de Radiotécnica, traduzido, né? Deixa eu ver, as páginas estão até um pouco complicadas aqui. Olha, o livro data de 1959, o livro original americano, né? Naturalmente, tá? Princípios gerais das comunicações, fundamentos de circuitos elétricos, componentes básicos. Então, no final das contas, é realmente amplificações de ternados de pequena amplitude, grande amplitude. Como o livro é de 1959, naturalmente ele vai falar sobre válvulas, né? Inclusive modulação em conversão de frequência, modulação em frequência, circuitos heterógenos, etc, né? E sistemas de transmissão de imagens, naturalmente, a televisão e técnicas empregadas em frequências ultra altas. Então, realmente deve ser bastante interessante de dar uma lida. Eu teria que ler esse livro de cabo a rabo, ou pelo menos pelo menos dar uma perscrutada nele. Tem umas equaçõezinhas, naturalmente, fundamentos de circuitos elétricos. Vamos dar uma olhadinha num capítulo um pouco maior, circuitos básicos de rádio. Ele é bem teórico, ele é bem teórico, bem interessante para a pessoa que vai calcular esses circuitos aí. Bom, modulação, tá aí. Bom, válvulas, né, gestão, tem jeito. Ele é um livro mais realmente interessante do ponto de vista teórico mesmo. Então, é isso aí. É isso aí. Então, esse aqui é Fundamentos de Radiotécnica, Shine Gold. Bom, estes dois livros eu não os reconheço de maneira alguma. Meu pai comprou num sebo aqui no Rio, tá? Pelo jeito R$5, ou seja lá o que for. Eu não os reconheço de maneira alguma. Eu não tinha aberto, tá? Mas tá aqui, volume 1, o outro é o volume 2. E olha que curioso. National Schools. Curso teórico prático de rádio. Olha só. Alguém encadernou os cursos dessa companhia de cursos, National Schools, Los Angeles, Califórnia. Tem exames, explica um pouco do curso. Isso aqui me pegou de surpresa, tá? Lição número 1, rádio, a maravilha moderna. Olha que coisa interessantíssima. É um curso de rádio. Um curso de rádio, provavelmente por correspondência. Então aqui os furadores, né, para os perfuradores, né, para aqueles organizadores. Mas olha que interessantíssimo, é um curso de rádio completo. Duvido, eu realmente duvido, não sei se isso aqui existe em algum outro lugar a não ser por este livro. Teria que dar uma buscada por aí pela internet para saber. Olha, fim da lição 1, no início da lição 2, eletricidade, a alma do rádio. Tá? O português extremamente bem escrito, tá? E realmente desenhos, os grafismos, as coisas são absolutamente fantásticos. O magnetismo. Esses livros aqui são antigos para
caramba. Eu só não consegui identificar uma data, tá? Possível que tenha alguma data por aqui. A data não, 1905, mas definitivamente não foi. Não é a data original, mas impresso nos Estados Unidos da América, porque a válvula eletrônica está aqui. O que funciona, como funciona. Que coisa absolutamente fantástica. Bom, esse aqui realmente vale a pena dar uma olhada, a miúde mesmo. Resistores, etc, etc. Enfim, tá aí. Olha, incrível aqui o método da National Schools, Los Angeles, Califórnia. Tá aí, curso teórico prático de rádio. Só rapidinho, esse aqui é o volume 2, tá? Donald Cochran, não sei ao certo. Aqui é o volume 2, continuando aqui, lição número 25, receptores de mesa portáteis, e por aí vai, discorrendo sobre os circuitos, a organização do chassis e outros parangolés. Imagino se ele vai falar sobre automóveis, problemas de instalação, quer dizer, bem prático mesmo. Sistemas aí absolutamente incríveis. Bom, é isso aí. National Schools. E só mais um parêntese, o Solid State Devices Manual da RCA. Esse aqui é o nosso livro original, que meu pai comprou aqui nas lojas do livro eletrônico. E esse daqui é o que a gente usou à larga nesses anos todos. Tá aqui quase novinho. Eu mostrei esse livro a miúde em um outro vídeo. Vocês conferem lá, eu vou deixar o link aí. Bom, eu não vou poder mostrar todos esses livros aqui, são todos livros de computação, são todos livros do meu pai, tá? Diversos livros de Assembler, meu pai programava em Assembler em 80, 88, esses livros são bem da época do início da era PC no Brasil, e ele pegou um curso de imersão, digamos assim, em linguagem Assembler, adorava Assembler, tá? E aí aqui, já um pouco mais avançado, 4386, programação em HVGA, linguagem Assembler orientada, esse livro aqui ele nunca usou, tá? Enfim, tem uma série de Assemblers, de livros sobre Assembler aí, inclusive com programas em MS-DOS acima de 640K e outras coisas assim, que lamentavelmente eu não vou conseguir mostrar todos esses, sob pena do filme ficar extremamente longo e maçante. Mas são livros absolutamente fantásticos, que eu vou guardar. Bom, no assunto computação, eu só gostaria de explorar uma apostila aqui de um curso, não sei de quem fez esse curso, tá? Mas curso de montagem e configuração de PC, XT, 286, tarará, totalmente impresso, impressora matricial, tá? Mas realmente, Necitel, uma empresa de onde? De Brasília, tá? Realmente não sei de quem era esse curso. Eu sei que é incrível como eles entram em detalhes, falando de instalação elétrica, com terra e tal, falando de arquitetura. Um curso bem interessante e com uma letra que eu não reconheço, tá? Deve ter sido algum filho de algum amigo dos meus pais que fizeram esse curso e deram isso para ele, tá? Mas realmente, barramentos, memória, modularidade, um curso incrivelmente básico, tá? Até aqui alguns detalhes interessantes aqui, como o computador e a placa-mãe são posicionados em relação ao gabinete. Então, realmente é uma coisa incrível aqui, um curso bastante prático, montagem, módulos básicos, gabinetes mecânicos, até mostra aqui um PCAT, como botar os conectores, então bem prático mesmo, com desenhos, diagramas, etc. Realmente muito bacana, tá? E aí vai para BIOS, discorre um pouco sobre a BIOS, detalhes e tal. Então, placa-mãe, o que é a placa-mãe, chips, identificação de componentes. Isso aqui é extremamente interessante. Naturalmente bem desatualizado, mas extremamente interessante. Isso aqui eu vou tentar ver se eu consigo escanear e deixar disponível aí como material histórico. Até fitas, streamer, etc. Enfim. Bom, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo de garimpagem. Tá? As garimpagens vão terminar por aqui e eu não vou conseguir fazer mais coisas pelo tempo que eu tenho aqui no Brasil, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.